no começo da aula, da, da reunião da semana anterior, para a gente conseguir ir lembrando mais facilmente do conteúdo e também para as pessoas participarem, né? E hoje a escolhida foi a Stephanie para fazer o resumo da semana passada. Vai lá, Que bom que você Stephanie. falou que era ela, né? Porque você tinha acabado de me contar que tinha um resuminho. Aí eu falei assim, nossa, você já vai me pedir assim? Não, eu aviso antes, eu aviso antes. Ah, antes, 20 minutos antes ele avisa. É Aham. nada. Bom, na semana passada, o Gustavo projetou para nós 3 perguntas. O que é o reino de Deus? Se o reino de Deus é espiritual, físico ou cultural? E dos sacerdotes, a terceira, né? Sobre a questão dos embaixadores e sacerdotes do reino. É, resumindo, né? Super resumido mesmo. O reino de Deus é um sistema, né, de governo, claro que governado por Deus. E como todo sistema de governo, existem regras, existe uma linguagem, existe uma cultura, hábitos, costumes. O reino, né, nesse momento, ele é espiritual e um dia ele será físico também, né, no milênio, na época, né, do milênio que um dia vai acontecer, aí será físico também, mas no momento ele é espiritual e nós temos o papel, né, nós somos realmente chamados por Deus para sermos embaixadores e sacerdotes deste reino aqui na Terra. Então, realmente é uma oportunidade, né? Eu sempre falo isso, que é uma oportunidade servir ao Senhor. Então, nós somos os braços dele aqui, nós somos o corpo físico dele nessa terra. Então, nós devemos, de fato, honrar com essa responsabilidade, porque nós somos os representantes de quem não crê no Pai, né? Então, nós somos pessoas que representam outras pessoas diante de Deus. E nós temos essa tarefa, né, de expandir o reino até que esse reino físico venha. E enquanto a casa não estiver cheia, a gente não pode descansar. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Sempre Bem, tem, né? Mas muito bom. resumidamente, Muito bom. Vocês lembraram, gente? A gente até comparou com a salvação, que é 3 etapas, né? Espírito, alma e corpo, e falou que a cultura do reino é como se fosse a etapa da alma, que é o que cabe a nós, já que a salvação do espírito foi Deus quem deu, e a salvação do corpo, que é a glorificação, o arrebatamento, é Deus quem vai fazer, não precisa de nós, mas a alma precisa de nós, o desenvolvimento da salvação. Da mesma forma, o desenvolvimento da cultura do reino precisa de nós. Então, essa é a nossa parte. Beleza? Hoje eu mutei seu microfone porque eu filmo no Speaker View. Se fica aberto, passa um barulho na rua aí, a câmera vai para você. Eu vou fazer o compartilhamento aqui das perguntas, porque a gente usa uma metodologia de PBL, as perguntas primeiro e depois a gente traz as respostas. Então, dá uma olhada nas perguntas aí, tenta responder, mesmo que mentalmente, tenta ver se faz uma força aí para encontrar a resposta. A gente já começa com o conteúdo.
Bora? Perguntas fáceis hoje, hein? Bem fáceis. Talvez a última ali, mais ou menos, mas as duas primeiras. Mais ou menos. Beleza, let's. Seguinte, povo. Outra prática aqui do nosso estudo, Gi. Eu passo uma leitura para cada um e a gente vai, todo mundo lendo junto. Lendo junto não, cada um lê o seu e a gente vai compondo aqui a conversa. Então eu vou passar as leituras. Aline, Mateus capítulo 20, do verso 20 ao 28. Darlan, Gênesis 1, verso 26. Grazi, João 1, versos 1 a 3. Gi, 1 Reis 12, de 1 a 15. Gabi, Hebreus 5. Ah, não, esse aqui tem que ser eu. Gabi, então, Mateus 28, 18. Dani, tá aí? Já dá para pegar um texto aí ou não? Ainda não. Beleza, deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui, tem uma versão melhor. Tem a Stephanie também, Gu. Eu não passei para Ele Stephanie. não me deu nada, né? Então vai, Esther. Lucas, capítulo Aqui sim, 2. tá? Se precisar. Pega 1 Pedro, então, Dani. 1 Pedro 5. E eu pego o Lucas o quê? Lucas, capítulo 2. Eu vou falar os versos na hora que a gente for ler. Beleza? Então tá. Então, semana passada, a gente... Peraí que eu não consegui arrumar isso aqui. Speaker View. Tá legal. Beleza. Semana passada, então, a gente terminou a nossa aula falando que no reino de Deus, na forma de governo escolhida por Deus, no reino existe hierarquia. Mateus 11:11 diz, né? Mateus 11:11 diz o quê que a gente leu? Eu lembro que era Mateus 11:11. Que João Batista, que o João Batista era o maior dos homens, mas que o menor do reino era maior que João Batista. Se tem um menor no reino, é porque tem um maior no reino. E aí a gente vai ler esse texto agora de Mateus, que vai corroborar com esse entendimento de que no reino de Deus existem hierarquias. Então, Aline, lê para nós do verso 20 ao verso 28 de Mateus 20, por favor. Amiga, tá desligado. Perdão, gente. De novo. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. E como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, gente. Obrigado. Então, é um texto conhecido nosso, né? Aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. E a gente sempre tem como modelo de tudo que a gente ensina a vida de Jesus, né? Então a gente vai estudar o que significa esse servir todos,
que vai resultar em ser o primeiro na vida de Jesus. Mais um verso legal que eu quero que vocês notem é quando Jesus responde: mesmo que você beba o meu cálice, não cabe a mim dar essa posição ao lado do Pai. Só quem pode dar essa posição é Deus. Guarda isso. Nem Jesus, que estava ali numa posição de servo, poderia dar um lugar à direita dele próprio, onde ele seria colocado. Só o Pai podia colocá-lo. E aí, e outro verso legal também é o 25, que fala: olha, sabe que tem aí no mundo os governantes do povo que dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, ou seja, eles têm autoridade, mas essa autoridade é exercida por meio de uma dominação. Lembra que eu falei na aula passada que a diferença entre o reino de Deus e o império de trevas é que o império é um poder imposto, é um poder não legítimo, e o reino de Deus é um poder legítimo, em que os servos olham e falam: cara, realmente esse cara tinha que estar aí. Ele legitima o poder. Então ele fala assim: olha, aí afora vocês vão ver governantes que exercem a autoridade por meio da dominação. Mas no meio de vós não vai ser assim. No meio de vós vai ser diferente. Então, esses dois textos que eu quero chamar a atenção de vocês. E agora vamos ver, então, como foi que Jesus, ele próprio viveu isso, né? Para mostrar para gente. Vocês estão... A minha conexão está falhando? Porque eu estou me vendo travando aqui, estou com delay. Mas beleza, bora. Eu vou ler com vocês, anotem aí, Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Mas a gente vai ficar lendo picado, vai ser a estrutura da nossa aula hoje vai ser esse texto, mas a cada versículo a gente vai acrescentando coisas aqui. Então eu vou começar lá no verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. E ele vai explicar que sentimento era esse. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, neste momento, ele já não era igual a Deus, porque ele tinha descido. Mas, no princípio, ele era igual a Deus. Ele estava na mesma posição. Olá, Ju. Lê para nós, Darlan. Gênesis 1:26. Vamos entender isso aí de estar na mesma posição que o Pai. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, façamos. Essa palavra aí é Elohim, é o Deus Trino. O Cauê fala, Deus olha para dentro dele e fala, façamos. Quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estavam na mesma posição. Lê para mim agora, Grazi, João capítulo 1, de 1 a 3. No princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus. E a palavra era Deus. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu de tudo que existe. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo fez-se carne. Quem é o Verbo? Jesus. Jesus e Deus e o Espírito estavam no mesmo patamar de hierarquia. Entendem isso? Não tinha divergência, não tinha submissão entre eles. Não tinha obediência, sim, mas eles tomavam as decisões em conjunto. Façamos os três na mesma posição. Não existia um superior ao outro no princípio. Tá claro isso? Beleza. Tá claro isso? Precisamos disso para seguir. Bora. Verso 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homem e conhecido em figura humana. Então veja, Deus que estava lá, Jesus que estava lá na mesma posição hierárquica de Deus, soberano, criou o homem abaixo dele, né? Ninguém consegue ser tão grande quanto o seu Criador. Ele cria o homem abaixo dele. E aí Jesus,
por opção, por escolha, ele escolhe abaixar para o nosso nível de hierarquia. Ele se esvai, ele se esvazia da posição de autoridade dele e ele decide ficar no mesmo patamar da criação. Ele se esvazia da sua glória e se torna a semelhança de homem reconhecido em figura humana. Esse é o primeiro ponto que eu queria firmar aqui com vocês. Muitas vezes, quando a gente tem uma posição de autoridade, a gente pode, por causa dessa posição, desse poder, dessa liderança, a gente pode exercer essa liderança com dominação, como a gente leu ali em Mateus capítulo 20, que é do feitio de algumas pessoas, exercer essa autoridade por meio de uma dominação. Mas o que Jesus está ensinando aqui para nós é que, mesmo tendo toda a autoridade, muitas vezes é bom que a gente se dispa, se existe essa palavra, se desvista, tire, desça o degrau, desça do salto dessa autoridade que a gente tem e fale com o nosso filho, esposa, subordinado na empresa, liderado, de igual para igual, como se essa autoridade não existisse. Por quê? Porque isso gera legitimidade, isso gera empatia. Você descer do salto, desconsiderar essa posição de autoridade, embora você não perca essa posição de autoridade, mas você conversar com o seu liderado, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu funcionário de empresa, de igual para igual, escutando num tom de amizade, de par, isso vai gerar empatia e vai gerar legitimidade no seu poder. Algumas vezes, sim, a gente precisa exercer essa autoridade com o pulso firme, a palavra também suporta isso, mas eu acho que o que a gente pode aprender aqui desse verso é, muitas vezes a gente pode descer o degrau e nos tornar à altura de quem está submisso a nós, submisso à nossa autoridade. Isso traz legitimidade. E aí a gente vai ler um exemplo de que isso não aconteceu, que a Gi vai ler para nós, de 1 Reis 12, de 1 a 15. Tá? Não está conseguindo desmutar? É porque eu te mutei, agora vai. Ainda não. Você apertou? Ativar. Aí. Agora Boa. sim? Boa. Beleza. A divisão do reino. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão e lhe disseram: Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Rebeão: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhais vós que se responda a este povo? Responderam eles: Se hoje se tornares servos deste povo e os servires, respondendo-lhe, disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. E lhes perguntou: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Veio Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia lhe ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. Respondeu o rei ao povo asperamente:
deixando o conselho que os anciões lhe havia dado. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Obrigado, Gi. Então, o que a gente vê nesse texto aqui? Esse cara, Jeroboão, ele tinha autoridade, não tinha? Não foi dado para ele o reino para o governo, porque ele era descendente de Davi. Ele era filho de Salomão, se não me engano, ou neto de Salomão, sei lá. Ele tinha essa autoridade, foi delegada para ele. Ele podia escolher exercer essa autoridade impondo com mão forte, com tirania, ou ele podia, e é muito legal que o texto fala, servir ao povo. E ele não escolheu servir ao povo, mas ele escolheu falar: olha aqui, ó, eu tenho autoridade. Se o meu pai castigou vocês, eu vou castigar mais. E não sei o que. E o que aconteceu? A galera saiu fora. Ninguém legitimou o poder dele. O poder continuou sendo dele. O trono continuou sendo dele. Só que a galera saiu fora. Ficou só uns gatos pingados lá, que estavam morando naquela região. O resto todo do reino já estava dividido naquela época, mas daquele trecho do reino, o pessoal saiu fora. Ninguém queria ficar sobre a autoridade dele. Ninguém legitimou o poder dele. E é muito interessante porque ele fala isso. Jesus vai falar de servir e o texto lá do Antigo Testamento vai falar disso. Ou seja, servir, se submeter, não tem necessariamente a ver com autoridade. E a gente vai aprender isso na aula que vem. Que eu posso ser autoridade sobre alguém e ainda assim me submeter a uma ideia, a uma opinião. Ser submisso é uma atitude do coração, é uma disposição do coração de ser humilde. Esse rei não sabia disso. E o que aconteceu com ele? Ele quis exercer: eu sou o dono do poder, eu sou o dono da autoridade. E ele se lascou, né? Então não é assim que vai ser conosco. Não é assim, Jesus já disse, para conosco. No nosso reino, na nossa cultura, não é assim. A gente não domina por imposição, como fazem os maiorais deste século, mas a gente serve. Continuando aqui, Filipenses 2, o verso 8 vai dizer assim: depois lá que ele já tinha, né, se destituído dessa glória, de ser igual a Deus, ele se rebaixou e fala: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí é um negócio muito louco que eu queria pensar com você, porque veja, ele se destitui da sua autoridade, né, do domínio, mas ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Ele era 100% Deus e 100% homem. A gente sabe disso, né? Eita, tava com a câmera na G. Tava mó tempo em você a câmera, porque tava de clicar, sorry. Deus era 100% humano, mas era 100% Deus. Jesus era 100% humano e 100% Deus. Então pensa você no lugar de Jesus, vindo à Terra, se submetendo, mas continuando sendo Deus, com o próprio Espírito dentro de você. Ele poderia, dado algum comando do Pai, dizer assim: o quê? Eu sou Deus também. Fazer desse jeito não. Vou fazer do outro jeito ali. Ele poderia manter uma atitude não submissa, não obediente, de fazer aquilo que ele bem entendesse. Mas ele escolhe obedecer à posição de Jesus, do Pai, de Deus. Então, eles estavam na mesma posição. Jesus se coloca abaixo, e além de se colocar abaixo, ele escolhe se submeter, ele escolhe obedecer. Ele, por escolha própria, eu vou fazer o que o Pai está mandando. Agora eu já não tenho mais vez, eu não vou falar nada, eu não vou dar minha opinião. Ele só queria se comunicar com o Pai e ouvir o que o Pai tinha a dizer e seguir o que o Pai tinha para dizer. E aí, tem Hebreus 5:8. Normalmente as traduções de 6 Bíblias que eu tenho aqui, 5 traduções me confundiram. Eu vou ler na tradução chamada Living Bible.
Hebreus 5:8 diz assim: E embora Jesus fosse filho de Deus, teve que aprender por experiência própria o que era obedecer, quando a obediência significava sofrimento, ou seja, ele teve que aprender o que era obedecer. Significa que eu e você podemos ainda aprender como que é obedecer, o que é obedecer. Jesus teve que aprender o que é obedecer, mesmo quando essa obediência significava sofrimento. Que obedecer quando é bom é fácil, né? Mas ele precisou obedecer, aprender a obedecer, mesmo quando isso não era bom para a carne dele. E os outras versões dão uma ideia de que ele aprendeu pelo sofrimento, ou seja, ele fez escolhas erradas, sofreu e por isso aprendeu. Mas isso a gente não sabe que não é isso, porque Jesus não errou, né? Então essa tradução que eu li para vocês é a melhor. Cuidado quando forem ler em casa essa versão aí. Jesus, como um homem, aprendeu a obedecer. Quando ele se rebaixa, ele aprendeu, ele desenvolveu essa capacidade de obedecer. Então, eu e você podemos desenvolver essa capacidade também de obedecer. Calma que vai ficar melhor, gente. Seguindo aqui em Filipenses capítulo 2. Hoje está parecendo mais uma pregação que uma aula, né? Mas vai lá. Verso 9 diz assim: depois que ele se humilhou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que estava acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, olha como é que foi o processo. Eles estavam no mesmo patamar. Jesus, por escolha própria, desce à semelhança de homem, escolhe se submeter, cala a vontade dele, cala ao pensamento dele, escolhe obedecer e por causa disso ele é colocado sobremaneira. Vê se você concorda comigo. O Antigo Testamento fala: Deus é o Senhor. O Novo Testamento fala: Jesus é o Senhor. Deus não saiu da sua posição de autoridade, mas ele escolhe exaltar o filho dele. É como se Deus desse um passo atrás e dissesse: brilha, Jesus. Se você vê o livro de Apocalipse, ele vai falar que o rei dos reis, o santo dos santos, é Jesus. É como se Deus, ele não sai da posição de autoridade, veja bem, ele continua onde ele está, mas ele escolhe exaltar o filho dele acima de onde ele está. Não mais na posição de igualdade que ele estava, mas agora o nome de Jesus fica em evidência, mais ainda que o nome de Deus. O Antigo Testamento se falava de Deus, se falava do Espírito e não se falava de Jesus. E o Novo Testamento é sobre Jesus. Jesus é o mistério que estava oculto e agora foi revelado. Tudo é Jesus agora. Então, ele escolhe se submeter e por causa disso, Deus, veja que ele não se coloca. Deus o exalta acima dele próprio. Concorda comigo ou não? Faz sentido? Que Jesus está mais em evidência do que o próprio Deus no Novo Testamento? E tem textos que corroboram com isso, a gente já vai ler. Deus dá um passo atrás e humildemente exalta seu filho, evidencia Jesus. Quem está com Mateus 28:18? Eu. Por favor. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Continua? Não, tá bom, é só isso aí. Outras versões vão dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Duas coisas legais nesse versículo. A gente até falou já anteriormente sobre isso, né? Se era Deus, se era Jesus que tomava essa autoridade do diabo de novo, ou se era Deus que dava essa autoridade. Agora acho que a gente consegue fechar um entendimento. É o Pai quem dá essa autoridade para ele, mas ele também, de certa forma, ganha essa autoridade pelo que desenvolveu. Filipenses 2 é muito claro em dizer que ele foi exaltado sobremaneira porque se humilhou. Então, ele ganha essa autoridade do Pai, ele conquista essa autoridade pelo que fez, mas é o Pai que dá. Então, é as duas coisas. Ele conquista, mas ele ganha.
E ele ganha por quê? Porque a autoridade não é conquistada nunca. A autoridade é sempre dada. A autoridade é um poder delegado a alguém sobre uma dada esfera de atuação por um dado tempo. Ninguém é autoridade. Todos estão autoridade por um dado período de tempo. E essa é a segunda pergunta. O que é autoridade? A autoridade é poder delegado dentro de uma esfera de atuação e por um dado tempo. Isso a gente já teve na aula autoridade do crente, mas só relembrando para a gente entender esse negócio aqui. Então, ele conquista, mas foi dado por Deus, porque a autoridade é um poder delegado. Lucas 2 está com a Stephanie, né? Lê para mim, Esther, qual que é o verso? versos 29, perdão, verso 39 e 40. 39 e 40. 2, 39 e 40. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então veja, fala no verso 39 que eles estavam cumprindo a lei, que ele obedecia aos princípios que estavam colocados na lei, e no verso seguinte diz que ele crescia, tanto em estatura, se fortalecia, e também em sabedoria, vai dizer. Então, se eu disser para você que sugere uma relação entre obediência e crescimento, você pode falar, Gustavo, não sei se eu concordo. Então, lê para mim, Estê, do verso 48 ao 52 agora, do mesmo capítulo. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. 52 também, né? Sim. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, aí no verso 51 e 52 diz que ele era submisso, e no seguinte que ele crescia em graça, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Guarda isso. Ele crescia em graça para com os homens e para com Deus. Então, o verso 39 fala que ele obedecia, e na sequência diz que ele crescia, e o verso 51 diz que ele se sujeitava, se submetia e que ele crescia em sabedoria e em graça. Me parece que existe uma relação entre obedecer, se sujeitar e crescer. E o legal desse verso também, vocês devem conhecer, né? Jesus foi lá para uma festa, com uma comitiva lá, que eles iam lá como chama, romaria lá, eles iam de cavalo, todo mundo junto para a cidade, para a festa. E aí os negros voltaram embora, e cadê Jesus? A mãe e o pai de Jesus, cadê meu filho, meu Deus? E Jesus estava lá, aprendendo no templo e ensinando já, conversando, com 9 anos de idade, acho que ele tinha 12, não sei, ensinando e perguntando, fazendo perguntas lá, envolvido com os mestres. A mãe dele chega, Jesus, por que você fez isso para nós? A gente estava preocupado com você. E Jesus, ingênuo, fala, ô nega, você não entendeu ainda que o meu chamado é pregar o evangelho, é mudar essa nação? Eu preciso conversar com esse povo aí. E aí a Bíblia fala que eles não entenderam. Ou seja, a visão de Jesus menino naquela época já estava mais aberta a respeito do chamado dele do que os pais que eram mais velhos em idade. A Bíblia sempre nos ensina a respeitar os mais velhos e mais sábios. Mesmo assim, ele se sujeita à vontade da mãe, ele cala a boquinha e vai embora com a mãe. Ele podia falar, ó nega, um dia você vai entender, você vai embora para casa lá, que eu preciso aprender aqui, ensinar. Ele podia fazer isso, mas como eu disse para vocês agora há pouco, ele não faz o que ele quer, mas ele aprendeu a obedecer ao pai e ao que o pai dizia. Então, o pai dizia, respeite pai e mãe. E ele se sujeitava aos pais dele, mesmo tendo uma visão mais clara do chamado dele do que os pais tinham.
Então, existe uma relação entre crescimento no reino, entre desenvolvimento no reino e, sobretudo, entre graça para com Deus e para com os homens e obediência e sujeição. Amém? Ok. Vamos lá, Dani. Lê para mim 1 Pedro 5:5. Já já eu vou fechar as duas pontas soltas que tem, tá? Graças para com os homens e ser colocado por Deus e não se colocar. Deixa eu já passar, Aline, abre para mim Esther 2:15. O Darlan abre Daniel 1:8 e 9. Esther abre Gênesis 6:7 e 8. Gi abre Mateus 5:13. Grazi abre Provérbios 25 e só. Pode ler o verso 5 para nós, Dani. Peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Então vamos lá, vamos entender esse negócio aí. Primeiro ele fala, ele começa com uma instrução dos mais jovens para com os mais velhos, e depois ele fala, todos, agora eu comecei a falar dos mais jovens para com os mais velhos, agora isso aqui serve para todos. Sujeitem-se, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E o que é, bom, vamos falar primeiro de humildade. O que é humildade? Modéstia, preocupação altruísta, ausência de arrogância, ausência de vaidade, ausência de insolência. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. E para mim o que mais define é isso, preocupação altruísta. Ser humilde é considerar o outro superior a você e se preocupar mais com ele do que você mesmo. Humildade não é sinônimo de pobreza, humildade não é sinônimo de miséria, então, e também não é pensar menos de si. Eu sou um vermezinho de Jacó, eu não posso. Não, não é nem complexo de inferioridade e nem se achar também. É saber quem você é em Deus e mesmo assim preferir o outro a você mesmo. Não é pensar mais ou menos em você, mas não é pensar mais ou menos de você, mas é pensar menos em você. Ok? Legal. Então ele fala, se submetam e sejam humildes, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Agora, o que é esse dar graça? Porque a gente aprendeu que graça é favor imerecido e é uma capacidade, uma capacitação para a gente ser, ter e fazer aquilo que a gente não era capaz de ser, ter e fazer sozinho. Mas vamos ver como que essa graça diante dos outros se aplica nessa questão de autoridade. Então, lê para mim Esther 2:15 a 17. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, a residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real. Tá bom. Já tá. Lê para mim agora o capítulo 5, verso 1 e 2. Esse momento em que ela falou, o rei lhe favoreceu, em outras versões o rei achou graça nela, ou o rei viu graça na vida dela, ou ela achou graça diante do rei. Capítulo 5, agora versos 1 e 2.
3 dias depois, Esther vestiu os seus trajes de rainha e colocou-se no palácio, no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Não fala de graça? Vou ler o meu. Lê para mim, Darlan, Daniel 1. Você leu o capítulo 5? 5, 1 e 2. Tá, talvez eu tenha anotado errado. O Darlan, lê Daniel 1, 8 e 9, por favor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Nessa versão fala misericórdia e compreensão. Em outras versões fala Daniel achou graça diante desse fera aí. Quem está com Gênesis 6, 7 e 8? Eu. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Tá certo, é isso mesmo? Sim. Pode continuar. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Pronto. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, eu não tô achando aqui, acho que eu anotei errado a referência, mas em Esther tinha mais uma referência desse achou graça, desse viu graça diante de Deus, que a pessoa encontrou graça na pessoa. O que é esse encontrar graça nesse sentido? É ser favorecido, ter um privilégio, ter um tratamento especial. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e você não sabe por que razão aquela pessoa foi com a sua cara e ela te dá um privilégio, um benefício, uma coisa que era inesperada? Isso é porque a pessoa achou graça em você. E o que a Bíblia diz em Lucas 2, quando Jesus obedecia e se submetia, diz que ele achava favor e graça diante de Deus e dos homens. Noé achou graça diante de Deus. Deus olha para a terra, só tinha porcariada, mas ele achou graça diante de Deus quando ele olhou para Noé. Então, ele foi favorecido, Noé, ele ficou vivo. Esther achou graça diante do rei, foi favorecida, teve um privilégio. Então, quando eu e você nos submetemos, quando eu e você obedecemos e agimos com humildade, Deus concede graça diante das pessoas. Então, a gente está falando especificamente de cargos de liderança, de vezes que você tem que obedecer a alguma pessoa, ou porque você quer se tornar chefe lá da onde você está trabalhando, ou porque você quer liderar um ministério, ou qualquer coisa desse tipo. Quando você quer se colocar, Deus resiste a você. Mas quando você se submete, ele concede graça e as pessoas olham para você de um jeito diferente. Você é favorecido de uma maneira diferente, as pessoas vão com a sua cara. Por que elas foram com a sua cara? Porque você é puxa-saco? Não, porque é um mandamento bíblico. Se você se submeter e obedecer, vai acontecer. Lê o verso 6 agora, Dani, do mesmo capítulo. Dani, lê o verso 6. 1 Pedro 5, verso 6. Tá mutado aí. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Amém. Então veja, se eu tento me colocar, Deus resiste a mim. Se eu me submeto, em momento oportuno, Deus me exalta. Como aconteceu com Jesus, em momento oportuno, Deus o exaltou. Então, eu agindo humildemente é o caminho para que Deus me coloque. Não adianta eu querer me colocar, porque eu querer me colocar é besteira, vai dar errado. Mas se eu só me submeter,
Em momento oportuno, Deus me coloca. Vamos ler Mateus 5, de 13 a 16. Quem tá? Gi? A Gi tá mutada. Voltou. É que no celular eu não sei mutar e desmutar, mas agora foi. Estão me ouvindo, né? Tô. Legal. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como ele há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Então, o que está dizendo aí? Eu e você somos duas comparações, sal e luz. Somos a diferença, somos aquilo que dá gosto no mundo e somos aquilo que ilumina, que mostra o caminho. Somos os sacerdotes, como a gente aprendeu, os representantes para aqueles que não creem, porque vão olhar para nós e ver a luz, certo? Alguma vez você aí que estava cozinhando, chegou com um potinho de sal perto da comida e viu o sal se tacando na comida? Ou você precisou colocar o sal na comida? Então, o sal não se coloca, o sal é colocado. A luz, a mesma coisa. A luz, ela não pula. Tem pregação que fala, oi, sou a luz, estou brilhando. Não, ela só faz o que ela foi chamada para fazer. E porque ela ilumina, ela é colocada no alto. Se ela não iluminasse, talvez ela ficasse guardada debaixo da cama. Mas porque ela ilumina, ela é colocada no alto. Quando eu e você fazemos aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente é naturalmente colocado em lugar de destaque. Quando eu e você se atiramos na comida para salgar, quando não é hora de se atirar, alguém vai e arranca você de lá. Certo? Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E se você agir em humildade em momento oportuno, Ele vai te colocar. Quem está com Provérbios 25, 6 e 7? Vai lá, Grazi. Diante do rei, não gloriar-se, nem colocar-se com os grandes. É melhor ouvir. Sobe até aqui, do que ser humilhado diante de um nobre. Amém. Então ele está dizendo, cara, pensa bem, ó, é melhor você ficar numa posição de boa e alguém falar, cara, por favor, toma o lugar de destaque, do que você se botar lá e alguém falar, lindão, sai daí. Tem um texto no Novo Testamento que também fala, né? Quando você for para uma, eu não sei se fala bem isso, você for para uma festa, não procure os melhores lugares, porque é melhor que alguém te chame para sentar no lugar de destaque do que alguém peça, viu, dá licença que esse lugar está reservado. É a mesma coisa, né? Então eu quero ler para vocês, para a gente terminar, o trecho de um livro chamado Sábias Prioridades, do Pirilo Borba, que foi o cara que me deu essa matéria que a gente está tendo aqui. Ele que me ensinou essa matéria e ele tem alguns livros, esse é um livro dele. Diz assim: o caminho para cima é por baixo, e o contrário é verdadeiro. Forçar a subida é o caminho para a queda. Guardemos o nosso coração de todo sentimento errado. Que status ou posição de destaque não seja a nossa prioridade. Veja que não tem problema a gente nem desejar e nem tomar uma posição de destaque e de autoridade, mas que isso não seja o que nos move, que isso não seja a nossa prioridade. Não bajule pessoas, porque portas que homens abrem, homens fecham. Deixe Deus abrir as portas para você. Ele mesmo lhe colocará no lugar para o qual lhe criou. Submeta-se, sirva, seja fiel, tenha a motivação certa no seu coração, ame com sinceridade. Então, de repente, lhe dirão, sobe aqui. Lembre-se, Deus só precisa encontrar seu coração sincero, humilde e submisso. No tempo oportuno, no tempo dele, ele lhe exaltará. Glória a Deus, meu irmão. Deus é bom. Deus é muito bom.
e a justiça dele não falha. E quando a gente acha que não está acontecendo, aí é que está acontecendo, porque o Espírito sempre se move. Então, muitas vezes, a gente está lá no nosso trabalho, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não pode abrir mão, né? A gente precisa do sustento, e é bíblico que a gente trabalhe, desenvolva uma função e desenvolva o nosso chamado, né? Dentro do nosso trabalho, abençoando pessoas com os dons que Deus nos deu, não é isso? Além de estar contribuindo para o nosso galardão, é bíblico. Mas muitas vezes dentro dessa posição que a gente desenvolve dentro do nosso trabalho, a gente tem essas dificuldades. Ou de exercer autoridade, porque a gente acha que está pisando nas pessoas, a gente acaba sendo bonzinho demais. Ou, ao contrário, a gente acaba pesando a mão demais. Ou a gente acaba deixando subir a cabeça a vontade de tomar um cargo. Então, existem diversas coisas que acontecem nessa hierarquia que é bíblica, né? Ter essa hierarquia. Mas se você puder guardar uma frase do dia de hoje, que seja essa, que é a frase que está escrita em todas as aulas dessa matéria no meu caderno do Rema. O caminho para cima é por baixo. E, consequentemente, o caminho para a queda é você tentar se colocar por cima também. Amém? Então, que a gente busque essa autoridade, que a gente se coloque diante. Porque pensa comigo uma coisa. Você acha que Deus, podendo escolher entre ter uma pessoa numa posição de autoridade, seja ela secular, para governar uma empresa, para um cargo público, você acha que ela vai escolher um ímpio? Deus escolheria um ímpio ou alguém que serve a ele, que vai colocar os propósitos dele em ação naquela esfera? É claro que Deus prefere nós para posições de autoridade, mas não é por isso que eu vou me botar lá naquele lugar. Porque enquanto Deus não percebe uma posição de submissão no nosso coração, obediência, que a gente sabe respeitar a hierarquia, ele não pode colocar a gente nesse lugar de destaque. Amém? Então se submeta, obedeça, faça o seu melhor, se preocupe em brilhar e em salgar e não se tacar na comida e nem se colocar, porque fazendo isso em momento oportuno, e ele é o Deus do tempo, né? Ele sabe todas as coisas e o momento certo, a nossa visão é totalmente limitada, mas ele sabendo o tempo certo, pode ficar bem sossegada que ele vai te colocar. Mais certo do que as faíscas de fogo sobem para cima, é que o Pai é fiel, diz um dos textos que eu não sei qual é, né? Salmo, provérbio, enfim. Amém, amado? Você foi abençoado? Espero que sim.